Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia da nossa mega playlist que tem questões de oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. Playlist do nosso querido amigo Economicão e a sua trupe canina. Diga lá, Economicão! E aí, pessoal? Aqui o Economicão. Raposinho, você me ajuda a calcular a variação da demanda devido ao efeito substituição? Olha, Economicão está em dificuldades, você precisa saber equação de Slutsky, Economicão. Onde já se viu isso? Tô vendo que tá meio ruim na revisão, hein? Vamos ter que revisar esse de novo esse assunto. Raposinho, diga lá. Você, acho que a voz da experiência sabe mais, né? Diga lá, Raposo. E aí, galera? Economicão, essa pergunta é clássica. Muita atenção na resolução, meu amigo. Voz da experiência, tranquilidade, sabe, conhece. Vamos lá, a questão que o Raposinho trouxe pra gente, ó. Questão da FGV para DPE do Rio Grande do Sul, cargo analista, área de apoio especializado em economia, concurso de 2023. Seja um consumidor com função de utilidade sobre dois bens x e y dada por u de xy igual a x elevado a 0,6, y elevado a 0,4. Supõe ainda que a renda do consumidor seja igual a 100 e os preços de x e y sejam iguais a, respectivamente, 4 e 2. Caso o preço do bem x diminua para 3, ceteris paribus, o valor da variação da demanda pelo bem x devido ao efeito substituição de Slutsky será igual ao quê? Então, nós temos uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a resposta certa. E eu posso dizer, né, com isso, pedindo a licença para vocês, que é uma questão clássica. Vocês, né, todos nós precisamos saber calcular o efeito renda e o efeito substituição. E como é que a gente faz para calcular isso? Muito bem, utilizando as funções de demanda. Se você tiver as funções de demanda, você calcula relativamente rápido, né? Você tem aqui uma alteração no preço, né? O preço do bem X era 4, passou para 3. Se você tiver a função demanda, você calcula rapidamente. Porém, a FGV não vai facilitar. O que ela deu? Ela deu a função de utilidade. E agora, o que fazemos? Quem poderá nos ajudar? Além do Chapolin Colorado, quem poderá te ajudar é o Economicão e os seus amigos. Por quê? Porque para encontrarmos a variação da demanda pelo bem X devido ao efeito de substituição, o ideal é trabalharmos com a função de demanda. Já sei, né, professor? Está repetindo de novo, mas não custa enfatizar. E do enunciado temos a função de utilidade, as informações dos preços dos bens e a renda do consumidor. Mas não temos a função de demanda. Por outro lado, podemos obter a função de demanda para o bem X se maximizarmos a utilidade do consumidor sujeita à restrição orçamentária. Em linguagem matemática, é maximizar essa função sujeita a essa condição aqui. Então, lembrando de um operador famoso que a gente usa em microeconomia? Isso, o operador lagrangiano. Lagrangiano fica sendo o que, amigos e amigas? Vai ser o que? X elevado a 0,6, y elevado a 0,4, menos lambda, que multiplica, né, essa daqui, né, rearranjada. Né? Coloca o m do lado esquerdo, fica xpx mais ypy menos m. Ou a gente pode fazer a distributiva aqui, né? Por que eu uso duas versões lagrangiano? Para ajudar nos cálculos na hora de fazer a derivada, né? Aqui você fez a distributiva, fica menos lambda xpx, menos lambda ypy mais lambda m. Essa aqui é mais fácil para usar quando você tem que fazer a derivada em relação a x e em relação a y. E essa aqui quando fazer a derivada em relação a lambda. Combinado? Então vamos lá. Temos aqui o lagrangiano na função distribuída, né? na versão distribuída, melhor dizendo. As condições de primeira ordem, quais são? Derivado do lagrangiano em relação a x tem que ser igual a zero, a derivada do lagrangiano em relação a y tem que ser igual a zero, a derivada do lagrangiano em relação a lambda tem que ser igual a zero. Beleza. Vamos calcular primeiro a derivada do lagrangiano em relação a x. Temos aqui essa função aqui. Tem essa derivada grandona aqui, como é que fica? Né? Isso aqui depende de x? Depende, então vamos ter que fazer a derivada. O y elevado a 0,4 é uma constante, fica de lado. A derivada de x elevado a 0,6 é o que? É 0,6 x elevado a 0,6 menos 1. Joia. Isso aqui depende de x? Depende. Então, como é que fica a derivada? Lambda px, porque a derivada de x é 1. Então fica menos lambda px.
Isso aqui depende de x? Não, então é zero. Então a gente nem se preocupa. Igual a zero. Muito bom. Então, isso aqui, 0,6 menos 1 é menos 0,4, né? 0,6x elevado a menos 0,4, y elevado a 0,4 menos lambda px. Né? Rearranjando, lambda px vai ser 0,6, y elevado a 0,4 dividido por x elevado a 0,4. Isolando lambda, temos que lambda é 0,6, y elevado a 0,4 dividido por px vezes x elevado a 0,4. Vamos chamar isso aqui da nossa equação número 1. Beleza, calculando a derivada do lagrangiano em relação a y. Derivada enorme. Isso aqui depende de y? Depende. Então, o x é uma constante, x elevado a 0,6. Derivada de y elevado a 0,4 é 0,4, y elevado a 0,4 menos 1. Isso aqui depende de y? Não. Então, tchau. Isso aqui depende de y? Depende. Então, nós temos que, isso vai ficar lambda py. Depende de y? Não. Zero. Isso aqui igual a zero. Maravilha. Isso aqui menos isso dá 0,6. 0,4, y elevado a menos 0,6, x elevado a 0,6 menos lambda py igual a zero. Lambda py vai ser 0,4, x elevado a 0,6 dividido por y elevado a 0,6. Isolando lambda, temos que é 0,4, x elevado a 0,6, py vezes y elevado a 0,6. Essa aqui é a nossa equação 2. Nós temos duas equações em relação a lambda, certo? A equação 1 e a equação 2. Olha que legal. O que nós podemos fazer? Igualar 1 e 2, né? Tem que ser a mesma coisa. Então, 0,4x elevado a 0,6 dividido por py vezes y elevado a 0,6 é igual a 0,6y elevado a 0,4 dividido por px, x elevado a 0,4. Nos interessa ter uma função, né, de demanda do bem x. Então, vamos deixar o x do lado esquerdo da equação. Como é que fica aqui, né? Só fazer a multiplicação aqui, ó. Esse camarada aqui, 0,4, x é 0,4, 0,6. Esse número aqui passa dividindo, né? Esse y aqui passa multiplicando, né? Esse py aqui passa multiplicando, px no denominador. Isso vezes isso dá x, isso vezes y dá, vezes isso dá y. Isso dividido por isso dá o quê? 3 meios. Então temos x desse lado, 3 meios vezes y vezes py sobre px. Rearranjando, temos que 3 sobre 2 px vezes y py. Porque, amigos e amigas, a função de demanda de um bem ela tem que estar expressa em função do preço desse bem e, né, da restrição orçamentária, da renda, melhor falando, da renda, em função do preço do bem e da renda do consumidor. Aqui nós temos o preço do bem, beleza, só que aqui nós não temos a renda do consumidor, precisamos encontrar um substituto para isso aqui. Como é que a gente faz? Ah, isso mesmo, faltou fazer a derivada do lagrangiano em relação a lambda, aí vai estar a nossa resposta. Derivada dessa expressão em relação a lambda, isso aqui não depende de lambda, é zero. Isso aqui é fácil, depende de lambda, né? Ó, por isso que eu usei esse formato aqui. Essa derivada desse lambda é 1, aí fica só com essa expressão de dentro aqui, ó, x px mais y py menos m igual a zero. Aí nós isolamos em função de y py, que é igual a m menos x px, equação 4. Então nós temos a equação 3 e a equação 4, olha que maravilha. Podemos substituir o quê? Substituir 4 em 3, ó, y py. 3 sobre 2px que multiplica m menos x px. Fazendo a distributiva, temos 3m sobre 2px menos 3x sobre 2, porque o px corta aqui, né? Olha que legal. Podemos passar esse x para o lado de cá. X mais 3x sobre 2 é 3m sobre 2px. 2x mais 3x sobre 2 é 3m sobre 2px. 5x sobre 2 é 3m sobre 2px. Portanto, esse 2 corta, né? Então vai ficar x igual a 3m sobre 5px. Encontramos a função de demanda. Está o x, né? A quantidade de x está em função da renda e do preço. Maravilha! É o que a gente queria desde o princípio. Maravilha! Agora vamos calcular o efeito de substituição. Para o bem x, a função de demanda é essa daqui que a gente calculou. Quando M1 é igual a 100, né? A condição original do enunciado, e Px é igual a 4, temos qual demanda? 3 vezes 100... 5 vezes 4 dá 300 dividido por 20, 300 dividido por 20 dá 15. Então, nessas condições, renda igual a 100 e o preço igual a 4, nós demandamos 15 unidades do bem X. Legal. O efeito de substituição se refere à variação da demanda de um bem quando ocorre uma mudança na proporção em que o bem em questão é trocado por outro bem. Então, o efeito de substituição, você desconta o efeito da renda. Você tem que isolar do efeito renda, porque você tem uma variação do preço, você vai ter uma
mudança na proporção em que o preço é trocado pelo outro e você vai ter um enriquecimento ou um empobrecimento do consumidor. Né? Para que seja possível medir esse efeito de substituição de forma isolada, precisamos compensar o efeito causado no poder aquisitivo do consumidor quando ocorre uma alteração do preço. Porque se abaixa o preço de um bem, o consumidor se sente mais rico. E se aumenta o preço do bem, ele se sente mais pobre. Daí o problema da inflação, né? Que a inflação vai aumentando o preço de todos os bens, né? Vai empobrecendo a população. Beleza? Isso aqui é importantíssimo para calcular o efeito de substituição. Temos que tirar o efeito renda. Desta forma, para calcularmos o efeito de substituição, precisamos, em primeiro lugar, calcular enquanto a renda precisa ser ajustada para que o consumo volte ao nível original, x1 igual a 15, considerando o preço mais baixo, né, que é o px2 igual a 3. Para tanto, temos que considerar nos cálculos a variação dos preços. A variação dos preços, ela impacta na renda. Qual vai ser a variação? Né? Então, ΔM vai ter que ser x vezes o ΔPX. Então, esse ΔM, o que é o ΔM para vocês entenderem? É o que nós temos que ajustar na renda para poder calcular o efeito de substituição. Ó, o preço é 15, né? Desculpe, que preço é 15, professor? A quantidade é 15. O preço, a variação do preço é px2 menos px1. Então, é 15 vezes 3, que é o preço final, menos 4, que é o preço inicial. 15 vezes menos 1. A variação da renda é menos 15. Ou seja, pelo fato do preço ter diminuído, para a gente limpar o efeito da renda, né, nós temos que diminuir R$15 da restrição orçamentária. Aí você consegue só visualizar o efeito de substituição. Olha que legal. Então, a nova renda que nós temos que considerar para calcular o efeito de substituição, ela tem que ser uma renda ajustada. Então, a M2 vai ser M1 mais ΔM. M1 é 100 do enunciado e ΔM é 15 que nós calculamos. Então, a renda que nós temos que considerar agora é de 85. Legal. Para calcular x2, temos que considerar agora a renda de 85 e o novo preço. Preço 3. 3 vezes 85 dividido por 5 vezes 3, isso vai dar 17. Ah, então 17 é só relativo ao efeito de substituição. Muito bom. A variação na demanda devida ao efeito de substituição será o quê? x2 menos x1, que é 17 menos 15, que vai ser 2. Portanto, o nosso gabarito é a letra D de dado. Meus amigos e minhas amigas, questão clássica sobre efeito de substituição. Temos que ajustar a renda, né, para ficar só a substituição, entenderam? Então é isso aí. Se você acertou, parabéns. Se você ficou com alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu, valeu, valeu!